Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa do nosso projeto Conquistar. Eu sou o professor Mário. Vamos conhecer algumas regras para produzirmos uma ótima redação? Muito bem. Aula 4, língua portuguesa, redação. Linhas, entrelinhas e além das linhas. Objeto de conhecimento, período composto por coordenação, orações coordenadas assindéticas e sindéticas. Vamos tirar algumas dúvidas? Vamos lá. Dúvida. Observe, olha só. Nice da Silveira foi uma renomada psiquiatra brasileira que, indo contra a comunidade médica tradicional da sua época. Observe. É possível dizer que a sentença está completa ou falta algo que lhe dê sentido? O que você acha? Faz sentido? Vamos tirar dúvida? Observe aí, olha só. Então temos aí, Nice da Silveira foi uma renomada psiquiatra brasileira que, indo contra a comunidade médica tradicional da sua época, aí você questiona, está completo? Se não tivermos esse trecho, faz sentido? Faz algum sentido? Pois é, falta informação, não é isso? Então, quando você escrever uma redação, você tem que indicar todo o sentido. Este verbo, ele pede um complemento. Ele pede o complemento, o verbo indo, né? A ação apresentada no trecho destacado, ele expressa por um verbo no gerúndio, o indo. Carece de continuidade. Se a sentença tivesse acabado em da sua época, teríamos um truncamento sintático. Por quê um truncamento sintático? As orações interrompidas pelo ponto, sendo que a frase seguinte pertence à oração anterior. Não teria sentido. Precisamos desse complemento. Lutou a favor de um tratamento humanizado para pessoas com transtornos psicológicos. Notem que aí há uma informação completa. Nice da Silveira foi uma renomada psiquiatra brasileira que, indo contra a comunidade médica tradicional de sua época, lutou a favor de um tratamento humanizado para pessoas com transtornos psicológicos. Notaram? Muito bem. Vamos falar um pouco mais aí sobre truncamento sintático. Olha só, próxima informação aí que nós temos para você. Muito bem. Então, esse truncamento de período, truncamento sintático, são orações interrompidas pelo ponto, sendo que a frase seguinte pertence a essa oração, a oração anterior. Então, truncamentos sintáticos costumam ocorrer também quando, ao elaborar um período composto, corta-se o verbo da oração subordinada. Não é o verbo a condição para que haja uma oração? Você já sabe disso, né? Cada oração existe um verbo. Para cada oração existe um verbo. Então, como poderia haver uma oração subordinada sem verbo? Exatamente. Observe aí, olha só. Outro aspecto importante é a quebra de preconceitos, cujas consequências nocivas... Notem que temos aqui um pronome relativo que está retornando. Ó, retomando algo, cujas, né, preconceitos. Então, notem aí que há essa quebra. Temos a oração principal, consequências, oração principal, outro aspecto importante é a quebra de preconceitos, cujas consequências, cadê o verbo? Você se pergunta, cadê o verbo dessa oração? Né? Então, notem aí, ó, outro aspecto importante é a quebra de preconceitos, cujas consequências nocivas... Muito bem. Então, vamos prosseguindo. Olha só, observe aí agora. Agora com o verbo. Observe aí. Outro aspecto importante
é a quebra de preconceitos cujas consequências nocivas são vistas na vida dos doentes mentais. Então, notem que temos um verbo, temos uma oração aí, ó. Esse período composto com o verbo. É necessário incluir o verbo. Senão, esse período fica com o chamado truncamento de período, truncamento sintático. Então, você tem que ficar atento a essas características, ok? Muito bem. Vamos prosseguindo aí com mais informações para você. Temos mais informações. Vamos falar sobre sintaxe, que é a parte da gramática que estuda a organização dos termos em um período. Esse pode ser um período simples, quando há somente um verbo, ou pode ser composto, quando há mais de um verbo. Isso você já sabe, eu tenho certeza. Estamos relembrando. Então, olha só, observe aí um texto que eu trouxe para vocês, o trecho que nós estamos estudando no nosso conteúdo, que é um trecho disponível ali nesse site, que são as redações nota 1000. Você pode, inclusive, procurar para ver as redações que tiveram notas, as mais altas notas. Então temos aí, ó, Nice da Silveira foi uma renomada psiquiatra brasileira que, indo contra a comunidade médica tradicional da sua época, lutou a favor de um tratamento humanizado para pessoas com transtornos psicológicos. Muito bem. Então, observe aí. Temos aqui um período, né, composto. Nice da Silveira foi uma renomada psiquiatra brasileira. Muito bem. Então temos aí uma informação completa, não é isso? Uma informação completa com o verbo, tudo de um perfeito, né? Aí temos um pronome relativo que vai retomar ali a informação anterior, Nice da Silveira, né? Nice da Silveira que. Então notem que ele retoma essa informação. E prossegue. Olha aí como vai fluindo o texto, né? Vai fluindo o texto. Indo, esse verbo já pede um complemento de mais informações, né? Indo contra a comunidade médica tradicional de sua época. Temos aqui outro período. Muito bem. Prosseguindo com outro verbo, olha só, mais informações, e essas informações têm que estar completas. Lutou a favor de um tratamento humanizado para pessoas com transtornos psicológicos. Notem que essas informações estão completas, né? Eles vão trazendo mais informações em todo o período trabalhado perfeitamente. Muito bem. Nós temos mais informações para você, olha só. Você tem que ter muito cuidado. Atenção! A ambiguidade é um desvio de construção sintática que confere de maneira inesperada multiplicidade de interpretações para uma frase ou um texto. Você não quer. Qual é o objetivo quando você escreve um texto, uma redação? Que o leitor consiga entender a sua mensagem. Então, observe certos textos que você não deixe interpretações para outras interpretações do que você quer falar, do que você quer indicar na sua redação, ok? Então, observe aí um clássico, né? A frase apresentada aqui a frase apresentada sem qualquer tipo de pontuação é um clássico exemplo de ambiguidade, né? No caso, a questão é a multiplicidade de interpretações. Deixe os meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho. Jamais será paga a conta do alfaiate, nada aos pobres. Né? Isso é um clássico. A pessoa morreu, antes de pontuar, não conseguiu pontuar, então ninguém sabe para quem ele vai deixar essa herança. Né? Poderia ser pontuado de várias maneiras, de várias formas. Então, ficou confuso. Muito bem, então vamos ver agora mais informações. Temos mais informações. Observe aí, ó. Crianças que comem doces frequentemente têm cáries. Aí você pergunta, olha só, qual é essa informação que nós temos aí, ó? Crianças têm cáries porque comem doce com frequência? Ou a probabilidade de ocorrerem cáries aumenta em crianças que comem doce?
Ficou dúbio, não é verdade? Ficou dúbio. Observe outro exemplo que nós trouxemos para você. Fernanda pediu a Carolina para sair. Fernanda pediu a Carolina para sair. Qual é a informação que nós temos aí? Fernanda pediu para Carolina se retirasse, para que Carolina se retirasse. Fernanda pediu a Carolina para que Carolina se retirasse. Ou Fernanda pediu permissão para Carolina para se retirar. Quem pediu para se retirar? Notem que a ambiguidade é importante. É importante que você observe que para não conter ambiguidade nesses textos. Muito bem. Então vamos retomando aqui, olha só. É importante que você observe nesses textos para que não ocorra esse tipo de confusão. Por quê? Porque você quer que a sua mensagem seja compreendida. Então, muita atenção na hora de escrever o seu texto, seus períodos, a sua redação. Bom? Muito bem. Vamos chamar o checklist agora do nosso conteúdo? Vamos lá? Vamos observar? Olha só. Na aula 4, aprendemos que, olha só, frase é um enunciado linguístico que possui um sentido completo. Professor, como assim um enunciado linguístico que possui um sentido completo? Muito bem, ele tem que ter um sentido completo. Se você diz socorro dentro de um contexto, ele vai ter um sentido. Então é uma frase, tá bom? Só relembrando, eu sei que você já sabe. Oração. O que é uma oração? É um enunciado que contém um verbo ou uma locução verbal que pode não apresentar um sentido completo. Ok. Uma oração, ela vai ter um verbo e pode não apresentar um sentido completo, porque você vai desenvolver esse sentido através do período. O que é um período? Período é um enunciado que contém uma ou mais orações, aí sim, de sentido completo, ok? Então, período, enunciado que contém uma ou mais orações de sentido completo. Então, temos frase, temos oração, temos período. Muito bem, vamos prosseguindo com as nossas informações do nosso checklist do conteúdo. Então temos aí o nosso período simples. Período simples, ele apresenta apenas uma oração, a qual é chamada oração absoluta. Então temos aí, ó, já acordamos, né? Muito bem. Então temos aí, ó, já acordamos, temos um verbo acordar, período simples. Muito bem. Período composto, ele apresenta duas ou mais orações. Observe aí no exemplo que nós trouxemos para você. É sua obrigação explicar o que aconteceu. Notaram aí que nesse período composto temos aí um sentido, né? Toda a informação está aí, ó. É, com o primeiro verbo, sua obrigação explicar o que aconteceu. Período composto. Muito bem. Prosseguindo, temos mais informações para você. Muito bem. Então, olha só, o que nós aprendemos aí? Aprendemos através desses períodos, da frase, da oração, dos períodos simples, períodos compostos, amarrar ali os nossos períodos, não fazermos e obtermos ali palavras que possam truncar o pensamento, né, os períodos, truncar o nosso pensamento, o sentido que nós queremos trazer ali na nossa redação. Então, essas características de amarração dos períodos, você tem que tomar muito cuidado para que a sua ideia, o que você quer mostrar, o que você quer demonstrar na sua redação, ela esteja amarrado e você possa perfeitamente mostrar a sua ideia, o que você quer dizer na sua redação. Ok? Muito bem. Vamos então à nossa dica? Vamos lá.
Muito bem. Anote aí, olha só. Temos aí, ó. Evite justaposição de orações. Professor, o que vem ser justaposição de orações? De orações e períodos, né? Ou seja, períodos independentes que transformados em períodos únicos. Então tenham muito cuidado para não escrever períodos longos em que eles vão estar com informações que devem estar separadas, tá bom? Então evite isso. Olha só esse exemplo que nós trouxemos aí para você. Nos últimos tempos, é muito comum pessoas julgarem as outras por seus problemas psíquicos. Os doentes se sentem inferiores e incapazes. Muito bem. Ao invés da vírgula, deveria ter sido usado um ponto continuativo. Olha só, né? Um ponto continuativo. Já que o trecho iniciado por nos últimos tempos é terminado por problemas psíquicos, é um enunciado de sentido completo. A informação de que os doentes se sentem inferiores e incapazes é nova e estabelece com a primeira uma relação de consequência. Observe aqui, olha só. Aqui, ó. Nos últimos tempos, é muito comum pessoas julgarem as outras por seus problemas psíquicos. Pronto, aqui, ó, o professor vai apagar aqui, ó, aqui teria que ter um ponto. Porque toda a informação aí já está completa. Já está completa. Seria, nos últimos tempos, é muito comum pessoas julgarem as outras por seus problemas psíquicos. Pronto, pronto, ponto e pronto. Está toda a informação está completa, tem um sentido. Vamos agregar mais informações depois. Olha só, aí sim, prossegue. Vamos voltando, olha aqui, ó. Prossegue informações. Aí sim, ó, os doentes se sentem inferiores e incapazes. Notaram aí a diferença? Exatamente. Então não cometam essas justaposições de orações, que são períodos independentes transformados em períodos únicos. Então temos dois períodos aí, né? Então, atentar a esse tipo de problema. Muito bem. Prosseguindo, olha só, prosseguindo. Como seria a construção ideal? Nos últimos tempos, é muito comum pessoas julgarem as outras por seus problemas psíquicos. Olha aí, notaram? Bacana. Aí você vai incluir ali um conectivo, né? Um conectivo conclusivo. Consequentemente, ó, notaram como ficou até mais bonito? Os doentes se sentem inferiores e incapazes, o que os impede de buscar ajuda. Notaram? Notaram essa construção bacana? Você pode utilizar aí os conectivos, né? Conectivos conclusivos, nesse caso aqui. Assim sendo, logo. Então, a construção vai ficar coesa, vai ficar coerente, a sua ideia do que você quer falar vai estar perfeitamente compreensível. Tá bom? Muito bem. Vamos prosseguindo? Vamos lá. Anote aí, novamente. Evite excessos e ausências ou duplicações. Muito comum isso. Olha só. As doenças psíquicas acometem jovens e adultos pelos os excessos de problemas comuns a essa faixa etária. Duplicação aí. Duplicação. Por quê? O trecho grifado, olha só, que você está observando, apresenta uma sobra, que é a presença duplicada do artigo os, né? Já que pelos, aqui, ó, já que pelos é formada pela contração da preposição por e do artigo os. Muito bem, aí você vai estar duplicando essas informações aqui, ó, no seu texto. Ok? Muito bem. Excesso de problemas comuns a essa faixa etária. Notem aí. Olha só, as doenças psíquicas acometem jovens e adultos pelos excessos de problemas comuns a essa faixa etária. Olha aí, né? Então está escrito aí da maneira correta. Muito bem. Temos mais informações? Temos mais informações para você. Olha só. Cada vez mais o associado
a doenças, cada vez mais o associado a doenças mentais prejudica a vida dos acometidos por essas patologias. Muito cuidado. Observe os sinônimos. Fica confuso você utilizar certas palavras, a sua ideia do que você quer mostrar, do que você quer indicar na sua ideia, fica confuso. Cada vez mais o associado a doenças mentais prejudica a vida dos acometidos por essas patologias. Modifique, olha só. Cada vez mais o estigma associado a doenças mentais prejudica a vida dos acometidos por essas patologias. Aí sim ficou legal, né? Aí sim ficou bacana. Muito bem, é isso. Vamos ao nosso encerramento? Vamos lá. Gostaram do Tira Dúvida? Não deixe de nos seguir na rede social, @centrodemídias_am e nos marque, #Projeto Conquistar Seducan. Até a próxima.